Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Que bom e que alegria que mais uma vez o Senhor nos dá a graça de ler as santas escrituras dele. Hoje ele tem algo especial para falar para mim e para você. Uma palavra que tem a força, meus irmãos. A palavra ela tem o poder de nos libertar, de nos fazer a chegar até a Deus. Santo Agostinho diz: aquele que beija a Sagrada Escritura está beijando a face de Cristo. E esse evangelho de hoje, meus irmãos, é maravilhoso. Quando ele fala para mim e para você que aquele que guardar a palavra dele não verás jamais a morte. Não provará da morte. Irmão, e essa palavra vem falar para nós no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo de 51 a 59. Belíssima palavra que fala assim: Jesus é mais que Abraão. Em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verás jamais a morte. Disseram os judeus: agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. És acaso maior do que nosso pai Abraão? E entretanto ele morreu, os profetas também. Quem pretende ser? Respondeu-lhe Jesus: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica. Aquele que vos diz ser o vosso Deus, e contudo não conheceis, eu porém o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com pensamento em ver o meu dia. Viu e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras pegaram então em pedras para lhes atirar. Jesus, porém, lhe ocultou e saiu do templo. Palavras da salvação, glórias a vós, Senhor. Meus irmãos, que belíssima palavra de Jesus para mim e para você hoje. A gente vê nas primeiras palavras de Jesus como que a Sagrada Escritura tem o poder de nos salvar da morte. Não é da morte da carne, irmãos, essa morte da carne, essa morte física que nós temos, que nós carregamos, todos nós vamos morrer. Todos nós vamos experimentar a morte. Mas Jesus está falando: aquele que guardar as minhas palavras não provará da morte. Jesus, amados, quando ele veio, quando ele morreu, quando ele experimentou a humanidade, quando ele viu que a humanidade estava toda condenada à morte eterna, a viver ali nos mármores do inferno, Jesus morreu, Jesus se fez homem e morreu para salvar a mim e a você da morte eterna. E ele caminhou por essa terra, ele caminhou por alguns anos e veio deixar a maravilhosa palavra, a sagrada palavra para nós, que aquele que guardar a sua palavra não morrerá, não experimentará a morte da alma, a morte eterna. Irmãos, e a gente vê que as pessoas não estão se preocupando em salvar a sua alma. A gente vê que não tem uma preocupação em salvar-se a alma. Jesus vai voltar de novo mais uma vez e vai resgatar a todos. A palavra de Deus fala que quando Jesus morreu, quando ele foi levado lá na mansão dos mortos, ele trouxe a todos. Irmãos, olha que parava 3 dias, Jesus morto, mas ele não estava morto, ele desceu lá embaixo e veio resgatar todos aqueles que estavam mortos para levar junto com ele. Olha que maravilha que essa palavra que ela vem falar para mim e para você desse dia de hoje. Os judeus tinham tanta dificuldade em ver e aceitar Jesus Cristo como o Messias, como o enviado, como Deus. Eles não conseguiam ver a divindade de Jesus. E Jesus, ele era firme, ele falava firmemente com aquele povo. Olha esse versículo que ele fala aqui:
Agora vemos que tem que estar possuído de um demônio. Abraão morreu, também morreu os profetas, e tu dizes que quem guardar a sua palavra não morrerá? Irmão de Jesus, ele tão maravilhoso, a simplicidade tão grande, uma humildade, mas firme nas palavras dele. Ele fala: eu não me glorifico de mim mesmo, porque a minha glória não é nada, porque meu Pai é que me glorifica. Aquele que vós dizes que sois vossos pais, que vocês não conhecem, eu conheço e guardo a sua palavra. Irmãos, olha como que Jesus é firme com aquele povo e tentando fazer com que eles compreendam que ele veio para salvar a todos. E eles não acreditam na divindade de Jesus. E depois Jesus fala que Abraão, vosso pai, que exultou em pensamentos em ver o meu dia, ficou cheio de alegria. E os judeus aí discutindo com Jesus, Jesus falando para eles: mas você não tem nem 50 anos e fala que viste Abraão? Como assim? Irmãos, Jesus cheio de poder, cheio da unção do Espírito Santo, toda a trindade ali com Jesus Cristo. Ele mesmo, uma das pessoas da trindade, e Deus ali fortalecendo ele nas palavras, o Espírito Santo junto com ele. Ele disse: antes que todos esses profetas fossem, antes que Abraão, antes de todos eles, antes de Moisés, eu sou. Irmãos, a essas palavras os judeus ficaram totalmente enfurecidos, totalmente com uma cólera de raiva nos olhos, e pegaram pedra para atirar em Jesus. Porque foi dessa maneira que Deus se revelou lá no começo. Moisés, você vai sair e vai salvar o meu povo. Quando eles perguntar quem é você, quem te mandou, você fala: eu sou. Esse é o Deus. Esse é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus eternamente, esse Deus que veio para salvar o teu povo. E a salvar a mim, meu irmão, e você que ouve nesse dia de hoje. Ele não nos quer nos perder de maneira alguma. Vamos nos fazer um esforço. Vamos nos esforçar para nos arrependermos de verdade dos nossos pecados. Não vamos querer jamais experimentar a morte eterna. Irmãos, que a graça, que a força do Espírito Santo que habita em nós, ao ler as Sagradas Escrituras, que possamos sentir a graça do nosso Deus amado. Que Deus te abençoe grandemente. Espalhe essa mensagem, deixe um joinha. Vamos viver de verdade as Sagradas Escrituras de Deus, os mandamentos do nosso Pai. Fique em paz e até a próxima.